Olá a todos! Hoje a gente vai aprender como construir o gráfico de uma função, tá? O gráfico, né, nos fornece informações sobre funções. E, gente, a questão do gráfico nas provas de Enem, de IFE, sempre tem questão de gráfico. Então, é muito importante aprender a criar, né, a você interpretar um gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Vamos construir o gráfico dessa função, ó, f de x é igual a 2x, ou também escrito da forma y é igual a 2x, né? Que nós sabemos que isso aqui e isso é a mesma coisa, tá bom? Inicialmente, nós vamos montar uma tabela atribuindo os valores a x. Então, a gente vai colocar valorzinhos para x e calculando, por meio da lei de formação, os valores de y correspondentes. Assim, vamos obter alguns pares ordenados dessa função. Então, aqui tem a tabelinha, tá? Que eu criei. Então, vamos lá, já tá pronta, só para adiantar pra gente. Então, olha só, primeiro a gente vai criar a tabelinha de x, de y e do par ordenado. Aqui vai ser os valores para x, aqui vão ser as respostas, né, do valor atribuído para x, e aqui são os pares ordenados que vão ser formados aqui. Então, vamos lá. Eu vou atribuir valores de que forma, tá? Você pode escolher qualquer número real, mas é muito mais fácil nós fazemos cálculo com números inteiros do que com frações, do que com números decimais, dízimas periódicas, né? A gente sabe muito que, questão com fração a gente sempre dá uma travadinha, então é muito melhor a gente trabalhar com números inteiros. Então a gente escolhe esses números de que forma? A gente sempre coloca o zero, tá? E coloca 2 ou 3 números negativos e 2 ou 3 números positivos, tá? Então, aqui a melhor forma de resolver é o seguinte: dá esses valores aqui para x, tá? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? Que o gráfico ele fica mais organizado dessa forma. Então, colocando esses valores para x, que valores que eu vou encontrar para y? Sabendo que a minha fórmula é 2 vezes o valor do x, 2x. Então, no lugar do x, vou achar aqui, ó, o valor numérico para encontrar o valor do y, tá bom? Então, olha só, 2 vezes o x, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6. 2 vezes menos 2 dá menos 4, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Isso porque a fórmula é 2x. Se fosse 2x mais 1, eu teria que multiplicar o x aqui por 2, depois somar 1, tá bom? Faz as continhas sempre do lado e completa a tabela, tá? Então, o par ordenado formado foi menos 3 e menos 6, menos 2, menos 4, menos 1, menos 2, 0, 0, 1, 2, 2, 4 e 3, 6, tá bom? Então, nessa função aqui, o x pode ser qualquer número real, né? Escolhemos valores inteiros para facilitar os cálculos. Então, olha só, depois disso, depois que eu fiz a tabelinha, organizei tudo, vamos ver o que a gente tem que fazer. Em seguida, localizamos no plano cartesiano os pontos que representam cada par ordenado. Esses pares ordenados que a gente encontrou agora, a gente vai colocar no plano cartesiano, tá bom? Então, olha só. O primeiro que agora eu vou puxar a folhinha, mas eu vou ditando os pares ordenados para marcar aqui com vocês, ó. O primeiro par ordenado que eu encontrei lá foi menos 3 e menos 6. Então, ó, no x primeiro, no x é menos 3, menos 6. Então, tá aqui esse ponto, tá bom? O segundo é menos 2, menos 4. Então, ó, menos 2, menos 4. Depois, menos 1, menos 2. Depois, o ponto 0, 0. Depois, 1, 2. Depois, o ponto 2, 4. Depois, o ponto 3, 6. Todos os pontos que representam os pares ordenados dessa função formam seu gráfico. E que se a gente perceber aqui, ó,
eles estão todos alinhados, tá? Então, ó, quanto mais pares ordenados da função representarmos, mais pontos alinhados teremos. Então, ó, percebe aqui que ele tá tudo alinhadinho, tá? A função, ela geralmente vai aparecer dessa forma. Não vai ter um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tudo bagunçado, tá? Vai tá formando alguma figura. No caso, esse aqui, a gente percebe que, ó, tá em cima, tá vendo, ó? Retinho, ó, é uma reta, tá? Então, essa função aqui, o gráfico dela é uma reta, tá? Então, observa agora, ó. Tá vendo? Olha só, agora eu tracei a linha sobre os pontos. E esse é o gráfico dessa função. No caso, essa função que a gente fez foi y igual a 2x, tá? E essa função, ela é uma reta por quê? Porque aqui, ó, qual é o índice, né? No caso aqui, ó, qual é o expoente, desculpa, desse x? É 1, não é? Então, é uma função de primeiro grau, tá? Também chamada de função afim, tá? Que vocês vão ver isso mais lá no ensino médio, tá? Mas eu já tô falando aqui para vocês. Então, essa função aqui, que é de primeiro grau, ela sempre vai ter uma reta como gráfico, tá bom? Agora, a função do segundo grau, ela é diferente. Nós vamos ver agora como é o gráfico dela. Será que toda função tem como gráfico uma reta? A gente sabe que não, né? Vamos montar uma tabela com alguns valores de x e y para essa função agora, ó. Essa função aqui. Y é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. A gente sabe que aqui, ó, é do segundo grau, tá? Então, essa é uma função do segundo grau. O gráfico da função do segundo grau não é reta, tá? Nós vamos ver. E depois a gente vai representar os pares ordenados aqui no plano cartesiano. Então, vamos lá. Para x valendo menos 4, aqui já escolhi os valores menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Fiz só até o 2. Então, eu vou substituir o valor do x por menos 4. Quando eu substituo aqui, qual o valorzinho da resposta? Vai dar 7. Quando eu colocar menos 3 aqui e resolver, vai dar como resposta o 2. Quando eu colocar menos 2, vai dar menos 1, aí, e assim por diante, tá? Sempre tem que fazer essas continhas. Geralmente, a gente faz no próprio caderno embaixo, assim, as continhas para preencher esse lado aqui. Só que como eu tenho que fazer um vídeo mais rápido, eu não fiz essas continhas, tá bom, gente? Então, a gente resolve através aqui, né, o valorzinho, trocando o x aqui daqui por esses valores aqui e dando a resposta. Aí, eu formei o par ordenado, menos 4, 7, tananã, menos 2, menos 1, e assim por diante. Agora, eu vou pegar esses números, esses pares ordenados e vou jogar no gráfico. Então, ó, menos 4 e 7, vou procurar aqui, ó, menos 2, menos 3, menos 4 e o 7, tá? Aqui o ponto. Menos 3, 2. Então, menos 3, 2, o ponto tá aqui. Menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Tá aqui. A reta tá aqui. Agora que eu tô enxergando a reta, ó. Ficou apagadinha. Tá aqui é o eixo X e aqui o eixo Y, tá? Me perdi? Menos 2, menos 1, menos 1, menos 2. Então, ó, menos 1, menos 2, 0, menos 1. Então, 0, menos 1, 1, 2. 1, 2 tá aqui. E o 2, 7, 2, 7 tá aqui. Então, se a gente for fazer uma reta aqui, não dá, tá? Quando eu juntar esses pontos aqui, ele vai ficar dessa forma aqui, quer ver? Juntando os pontos, né? Então, aqui os pontos, ó, que eu marquei, tá? E esses pontos, quando eu for uni-los, ele vai formar esse desenho aqui, tá? Então, a gente tem que sempre passar direitinho em cima desses pontos e tentar fazer esse desenho aqui o mais bonitinho possível, tá bom? Esse gráfico é o gráfico da função do segundo grau. E ele tem um nome, ele chama parábola,
tá? E o cantinho aqui embaixo, ó, é o vértice, a gente chama de vértice da parábola. E a parábola, ela tem um eixo de simetria, tá? Ou seja, tá vendo aqui, ó, esse ponto, essa linha aqui, ó, é o eixo de simetria. O que isso quer dizer? Que esse lado aqui, ele é igualzinho esse outro lado aqui, tá? Só que tá um para um lado, outro para o outro, tá? Tendo o vértice aqui como o ponto de referência. Então, aqui a gente tem aqui o eixo de simetria, tá bom? Isso quer dizer que esse lado de cá, daqui para cá, tem a mesma distância daqui para cá, que daqui para cá e daqui para cá tem a mesma distância, tá? E assim por diante, tá bom? Então, essa é a função do segundo grau, que é a parábola. Agora, como eu vou saber se o gráfico será uma reta ou uma parábola? Então, vamos lá. Funções cuja lei de formação pode ser escrita da forma y é igual a x mais b, ou seja, f de x é igual a x, esse a aqui vai ser um número e esse vai ser um outro número, tá bom? Percebe que o x aqui, o expoente é 1, né? Não tem nada, quando não tem nada é 1. Sendo a e b números reais e diferentes de zero, tem como gráfico uma reta. Então, é o caso dessas funções aqui, ó, tá? 2x menos 3x mais 1, tá bom? Essas funções são chamadas funções polinomiais do primeiro grau, pois encontramos na sua lei de formação um polinômio do primeiro grau, tá? No caso, o x aqui, que não tem expoente, o expoente é 1, tá bom? Agora, funções cuja lei de formação pode ser escrita dessa forma aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, sendo a, b e c números reais e a diferente de zero, tem como gráfico uma parábola. Então, na do primeiro grau é uma reta, na do segundo grau é uma parábola. Então, uns exemplos aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 1, y agora menos 2x ao quadrado mais 4. Então, essas funções essas são funções polinomiais do segundo grau, pois encontramos na sua lei de formação um polinômio do segundo grau, que é o 2zinho que está aqui em cima, tá? Há funções cujo gráfico não é uma reta e não é uma parábola, e é um assunto que vocês vão ver no ensino médio, tá bom? Então, nossa aula de hoje é essa. O que vocês precisam relembrar? Primeiro, montar uma tabelinha com valores para o x, e esses valores, eles precisam ser números inteiros para facilitar a nossa vida. Depois de montar a tabelinha com números inteiros, coloca de menos 3 até 3, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Você vai preencher o valor do y encontrado, trocando sempre o x da função por aqueles números que você colocou na tabelinha. Aí vai encontrar a resposta. Vai fazer o valor numérico da função, tá bom? Achou o y? Depois marca todos os pares ordenados no gráfico, no plano cartesiano, e faz o desenho do gráfico. Se for de primeiro grau, vai ser uma reta, ou para cá ou para cá. E se for do segundo grau, vai ser uma parábola, ou com a boquinha para cima, ou com a boquinha para baixo, tá bom? Então, é isso. Nossa aula de hoje é essa. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!